igreja, nós apresentamos o teu servo, Senhor. Usa, Senhor, de uma forma tremenda e especial para falar conosco. Os nossos corações estão preparados para ouvir a tua palavra. Usa, Senhor, não o intelecto, não aquilo que ele estudou, mas usa com as profundezas do teu Espírito, cheio da tua virtude, da tua graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero agradecer, só os irmãos com a parte do Senhor, né? Quero agradecer, primeiramente, a Deus, pela rica oportunidade de poder estar aqui hoje falando aos filhos do Pai. E também quero agradecer à diretoria da igreja, na pessoa do pastor Pantoja, que confiou essa responsabilidade aqui, que deixa a gente nervoso, com frio na barriga, né? Mas, pela graça de Deus, vamos falar hoje um pouco sobre os mistérios do reino. Algumas coisas que estão escondidas ali nas Sagradas Escrituras, né? E pode se sentar? Sente, por favor. E o pastor Pantoja, quando ele me mandou lá no WhatsApp, lá, olha, você vai pregar e o tema é tal. Eu li o tema e eu estava nervoso, eu estava num dia muito ruim. E eu confesso que eu fiquei com vontade de agradecer a oportunidade. E a Apoliane foi lá, pegou o celular e falou assim, não vou não, aqui, pastor, amém. E eu confesso que eu li o tema e eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Eu não sei o que eu posso falar. E fiquei nervoso ali. Mas, conversando com a Apoliane, Deus foi me dando a palavra e é o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, sobre os mistérios do reino, né? A humildade para alcançar o favor de Deus. E eu quero ler um único versículo, nós já lemos aqui a passagem no início, eu não vou reler novamente, mas eu quero ler um único versículo com vocês hoje. Lucas, capítulo 14, o versículo 11, que diz assim, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. A minha dificuldade com esse tema é porque ele é fácil. Eu aprendi na faculdade que se é fácil, está errado. Tem alguma coisa errada, porque quando você lê o texto, e se você parar, pegar a sua Bíblia e você for ler agora, reler esse texto que nós lemos, você vai observar que Jesus não ensinou nada de novo que você não tenha aprendido primeiro com a sua mãe. Você aprendeu com a sua mãe, porque eu lembrei da minha mãe, quando eu ia sair de casa, eu era pequeno, e a dona Florismar falava assim, meu filho, preste atenção, e passava todo o beabá. E quando tinha alguma cena de mesa, que nós iríamos nos sentar para comer em algum lugar, ela olhava e falava assim, não seja esbaforido, não seja amostrado, não saia sentando em qualquer lugar, porque senão você vai passar vergonha. É ou não é? Também foi assim com a casa de vocês, não? Alguém está se reconhecendo? Com a mãe falando, passando o beabá? Olha, você preste atenção no que você vai sentar. Quando servir, não sai metendo a mão na comida, não. Espera, seja educado. E o que Jesus ensina aqui é exatamente isso. Que é para você ser humilde, ficar no seu canto, até a hora que você, se for honrado, você vai ser chamado. E eu falei, meu Deus, o que eu posso falar aqui? E trocando ali umas ideias, a Apoliane falou assim, por que você não fala de Jó? Eu falei assim, mas Jó, o que Jó tem a ver com esse texto? Não tem nada a ver. E aí fomos conversando e o Senhor foi colocando no meu coração, e eu abri em Jó, capítulo 1, versículo 1. Passou? Aonde? Não, está verdinho. Passa, por favor. Eu li Jó, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, Jó era um homem íntegro e justo, temia a Deus e se desviava do mal. E esse texto me chamou muita atenção, porque há uma grande relação, pode passar, por favor? Há uma grande relação entre integridade e humildade. E quando nós olhamos para a história de Jó, nós observamos claramente que Jó era um homem humilde. E ele foi um homem tão humilde que ele alcançou o favor do Senhor. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Sobre você alcançar o favor do Senhor, mas você
tendo atitudes, tendo princípios na sua vida que te levam a alcançar este favor. Amém? E Jó era um homem íntegro. E a integridade e a humildade, apesar de serem dois conceitos, dois princípios diferentes, eles estão interligados. Porque a humildade, ele é o alicerce, ele é a base da integridade. Quando você pensa numa construção, então você olha para ela e você sabe que ela tem uma fundação, ela tem uma base, ela tem um alicerce. Se aquele alicerce se racha, aquela obra, aquela edificação, ela já não é mais íntegra. Porque a integridade presume que você seja inteiro, que você seja 100%. 99,99999999 não é 100%. Se falta um pouquinho, você não é íntegro. E humildade é um princípio que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou e nos deu exemplo. Nós temos Jó, que foi um homem humilde, que foi um homem íntegro, e que nos deu o exemplo também de como alcançar o favor do Senhor. Então, nós sabemos que é possível ser humilde, nós devemos ser humildes, mas a integridade é um princípio que é uma ordenança bíblica para mim e para você. Nós temos que ser íntegros diante de Deus. Só que sem humildade, a sua integridade ela está comprometida, e você está em falha diante de Deus. Amém? Amém. Então, eu separei aqui, pode passar por favor, algumas características que nós precisamos desenvolver. Na verdade não é desenvolver, talvez trabalhar. E eu acho que vai falar muito com você, porque falou comigo. Porque eu consegui ver através desses princípios bíblicos. Já foi tudo? Calma, moço, passa devagar aí. É um de cada vez. Já foi tudo. Nós temos algumas características, nós precisamos olhar para nós e falar assim: talvez eu não esteja alcançando o favor do Senhor porque está me faltando isso. Porque está me faltando eu melhorar este princípio. E nós temos aqui alguns princípios. O primeiro, reconhecer a sua total dependência de Deus. Nós, como servos do Senhor, precisamos entender que nós somos completamente dependentes do Pai. Há um princípio muito claro em Tiago, capítulo 1, versículo 17, ali é um princípio que fala que o humilde reconhece que tudo vem do Senhor. João, capítulo 15, versículo 5, diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos entender que há uma dependência muito clara nossa em relação a Deus. O primeiro princípio de humildade é reconhecer a nossa dependência de Deus. O segundo princípio, pode passar, por favor, é você ser manso e paciente. Aqui pega, porque veja, na sociedade que nós vivemos hoje, ser manso e ser paciente parece que é contrário a tudo. Nós vivemos numa sociedade onde tudo tem que ser para ontem, tem que ser correndo, você não pode ser paciente, e se você for manso, você é trouxa. É assim que a sociedade trata. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ser mansos e devemos ser pacientes. Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz: revesti-vos de mansidão e longanimidade. Devemos nos revestir de mansidão e paciência. Jesus falou assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas. Princípio que o mundo nos ensina a ser mas a Bíblia diz: você tem que ser manso, você tem que ser calmo, você tem que ser paciente, você tem que suportar as dificuldades dos seus irmãos. Outro princípio, servir sem buscar conhecimento ou reconhecimento. Nós somos servos, o Senhor nos chamou para servir, e nós precisamos servir aos nossos irmãos e servir a igreja sem nenhum tipo de espera por reconhecimento, seja um obrigado, seja um dinheiro, seja... Você não precisa disso, tem que servir, é uma obrigação nossa. Colossenses também diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração,
como ao Senhor e não aos homens. O nosso trabalho tem que ser como sendo feito para o Senhor, ainda que você faça para o seu irmão, ainda que você precise fazer para o teu colega de trabalho que você não gosta muito. Jesus ensinou que se você quer ser o primeiro, sirva a todos. Se você quer ter uma posição de honra na sociedade, sirva a todos. Seja servo. Reconhece e confessa os seus erros. Aqui é mais um princípio difícil, porque parece que você é fraco se você pedir perdão. Parece que pedir perdão é muito difícil. Parece que se você chegar na sua esposa e falar, me perdoa, se chegar no seu filho e falar, me perdoa porque o papai errou, ou chegar em algum lugar e falar assim, olha, errei, vacilei, pisei na bola, me desculpe, me perdoe. Parece que você está se humilhando para as pessoas, mas no sentido mais baixo da palavra. Mas a Bíblia nos ensina a nós sermos humildes ao ponto de reconhecer os nossos erros. Provérbios, lá em Salomão diz em Provérbios 28:13, diz assim, o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. E eu fico imaginando que Salomão, ele fala isso pelo exemplo que ele teve do seu próprio pai. Davi, ele foi um homem extraordinário, e a Bíblia fala que ele foi segundo o coração de Deus. Dentre as várias teorias que a teologia traz, de por que Davi poderia ser o homem segundo o coração de Deus, a que eu mais gosto se aplica aqui hoje, porque ele era um homem humilde a ponto de reconhecer todos os seus erros. Quando Davi ia diante do Senhor pedir perdão, ele não ia falar assim, olha Senhor, eu pequei, mas eu pequei porque aquela mulher, ela estava tomando banho ali, Senhor, eu não conseguia, minha humanidade aqui, a culpa foi dela também, ela me provocou, Senhor. Davi ele não fazia isso. Davi, ele ia diante do Senhor e falava assim, eu pequei, eu errei, Senhor, pequei contra os céus, pequei contra a terra, pequei contra o Senhor, pequei contra a minha família, pequei contra Israel, pequei contra todo mundo, miserável homem que eu sou, eu não presto, me perdoa. Porque ele aprendeu e entendeu que quanto mais ele pedia perdão pelos seus pecados, maior era o perdão que ele recebia do Pai. Ele não minimizava o seu pecado, ele maximizava o seu pedido de perdão, o seu reconhecimento do erro que ele havia cometido. E nós vemos isso não é uma, nem duas, nem três vezes na história de Davi. Por isso que na minha concepção, naquilo que eu penso, seria este o motivo para ele ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele era humilde. Ele não se vangloriava, ele não queria a holofote, ele transferia ao Deus toda a glória. E nós precisamos aprender isso, que pedir perdão é bom, e que nós nos humilharmos e reconhecermos os nossos erros, nós vamos alcançar de Deus misericórdia. Nós precisamos valorizar os outros acima de nós mesmos. Isso também é difícil. Olhar para o irmão que às vezes não tem a mesma conta bancária que a sua, que não tem o mesmo carro que o seu, que não se veste tão bem quanto você, e você reputar ele como sendo superior a você. Nós temos essa dificuldade. Não sejamos hipócritas. Mas nós precisamos entender que a ordenança do Senhor é que nós reconhecemos o nosso irmão como sendo superior a nós mesmos. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Mais um princípio. Aceita a correção e aprende com ela. Que também dói. Ser corrigido dói. Aceitar e aprender com ela é o que nós precisamos desenvolver em nós. Estamos sendo corrigidos. A Bíblia diz que o Senhor Deus corrige aqueles Ele ama. Se você está sendo corrigido pelo Pai, então agradeça, aprenda, melhore, cresça, desenvolva. Provérbios capítulo 19, versículo 20 diz, ouve o conselho e recebe a correção, para que sejais sábios nos seus últimos dias.
O salmista, ele diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Último princípio de um coração humilde: dependa da direção de Deus antes de agir. Quem aqui levanta a mão? Pode levantar a mão. Pode levantar a mão antes de eu falar. Quem aqui nunca tomou uma decisão sem conversar antes com Deus, ou sem antes esperar Deus responder? Olha, todo mundo já cometeu esse erro. De às vezes ir lá, orar e falar assim: Senhor, qual que é a sua direção? Mas espera aí, você já começa a fazer seus planos e colocar em prática, e nem espera Deus falar com você. Aí você vai lá, dá com a cara na parede, e aí você depois vai querer culpar Deus. Nós cometemos esse erro. Mas um coração humilde, ele depende da direção do Pai. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Isso é um coração humilde. Isso aqui é a base para você ser um homem íntegro. E quando eu falo homem, eu falo no sentido de humanidade, de homem em geral. Nós precisamos desenvolver este coração. E quando nós olhamos para esses princípios aqui, a gente talvez consiga parar e olhar e falar assim: isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu preciso desenvolver isso na minha fé, eu preciso desenvolver isso na minha vida, na minha família. Porque quando Jó, ele foi recompensado, quando ele alcançou o favor do Senhor lá no final da sua vida, foi muito em razão daquilo que ele veio construindo durante a sua vida. Ele era íntegro, ele era humilde, e por mais que ele tivesse sofrido tudo que ele sofreu, ele se manteve íntegro diante do Senhor e alcançou o favor. É muito interessante, fazendo um parêntese aqui com relação à mesa, porque quando você está numa mesa, que você chega numa mesa, geralmente o local onde a pessoa mais importante se senta é a parte da cabeceira ali, que a gente fala, quem paga a conta, né? Da cabeceira. Mas se você observar, aquele é o pior lugar da mesa para se sentar, porque você fica longe da comida, não consegue comer direito. Você tem que ficar: ô fulano, me ajuda aqui, ô ciclano, me passa o pão de queijo, me passa o café. E as pessoas que estão no cumprimento, né, sentadas adiante de você, elas vão te servir, e é por isso que é um local de honra, porque ali você é servido. E pelas etiquetas sociais nós aprendemos que as outras posições de honra da mesa está aqui, na ponta da direita. Aqui na direita vai tendo a honra, 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 honra. Por quê? Porque quanto mais honra você tem diante da sociedade, mais próximos você fica do rei, mais próximo você fica do anfitrião. E quanto mais próximo do anfitrião você está, maior a sua possibilidade de poder se relacionar com ele, de conversar com ele, de trocar uma ideia com o anfitrião, de falar e ser ouvido. Quanto menos honra você tem, mais distante você fica. É o que Jesus falou: os derradeiros lugares, os últimos lugares. Você não consegue falar. Mas Jó, ele era um homem íntegro, ele era um homem humilde, e por ser um homem humilde, ele teve a condição de se sentar perto do rei, e por se sentar perto do rei, ele pôde conversar com o rei, e por conversar com o rei, ele teve a condição de alcançar o seu favor, o favor do Senhor, porque tudo que ele falava, ele era ouvido, não tinha interrupções. Jó era um homem humilde, e que se você olhar para todos esses princípios aqui, você vai aplicar eles na vida de Jó. Você pode ter certeza que você vai aplicar eles na vida de Jó. E nós também temos algumas características aqui de um coração íntegro. Primeira característica de um coração íntegro é que você tenha um coração reto diante de Deus. Veja, é impossível você ter um coração reto diante de Deus se você for soberbo. Você precisa ser humilde, você precisa ter humildade no seu coração para ser reto diante do Senhor. Provérbios capítulo 20, versículo 7 diz assim: o justo anda na sua integridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele.
Deuteronômio, capítulo 18, versículo 13, é uma passagem demasiadamente interessante. Ela é especialmente interessante porque ela diz assim: sedes íntegros. Em algumas versões diz assim: sedes inculpáveis diante de Deus. Ele não está perguntando se você pode ser meio, se você pode ser só um pouquinho. Ele não está dizendo que você tente ser. Ele está dizendo: sede íntegros, sede inculpável diante do Senhor, vosso Deus. Uma ordem para nós. Sejamos íntegros, sejamos inculpáveis diante de Deus. Um coração íntegro fala a verdade, cumpre aquilo que promete. O salmista, lá no Salmo 15, no versículo 4, na parte B, ele vai falar assim, mantenha a tua palavra, mesmo que saia prejudicado. Um homem íntegro diante de Deus, um homem inculpável diante de Deus, assume prejuízos, mas não volta com a sua palavra. Assume prejuízos, mas ele não mente, ele não falta com a verdade. Ele assume, porque ele crê que ele vai tomar aquele prejuízo, mas que Deus vai honrar ele de alguma forma no futuro. Mas ele não brinca, ele não negocia com a verdade. Provérbios capítulo 13, versículo 5 diz: o justo detesta a palavra da mentira. Homens justos, homens íntegros, não negociam a verdade. Desculpa, não negociam a mentira. A verdade é aquilo que sai da boca dele, sempre. Um homem íntegro age com justiça, mesmo em prejuízo próprio. Não se deixa corromper por vantagens, subornos ou pressões. Nós vivemos aqui em Brasília, os órgãos públicos são muito fortes aqui, e nós vemos que existe muita corrupção no nosso país. Mas um homem que ele é íntegro diante do Senhor, ele não troca um suborno, ele não troca um presentezinho, uma vantagem, ele não faz uma vista grossa para poder conseguir uma promoção. Um homem íntegro, ele não aceita, ele não se compromete com essas coisas. E é isso que Deus espera de nós, que mesmo que nós venhamos a ser prejudicados, mas que nós depositemos a nossa confiança nele de tal forma, que não vai ser esses atos de imundícia que vai nos fazer prosperar. Isaías, ele profetiza dizendo assim, está lá em Isaías 5:23, ele diz assim: ai dos que justificam o ímpio por suborno, e ao justo negam a justiça. Ai daqueles. Deixa eu te falar uma coisa, essa profecia foi lá para Israel, e ela é para nós hoje. Nada mudou, é o mesmo Deus. Ai daqueles que negociam. Nós devemos ser íntegros diante de Deus. Nós devemos ter um caráter constante, mesmo sem reconhecimento. Jeremias, ele fala assim: os teus olhos, Senhor, estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu caminho. O salmista, ele fala assim: se ando na sinceridade, ele me livrará. Se ando na sinceridade, ele me livrará. Nós não negociamos o nosso caráter. Nós não esperamos por reconhecimento. Um homem íntegro, ele corrige a sua vida de tal forma, de olhar e falar assim: Senhor, isso eu não aceito. Senhor, eu morro pobre, mas eu não negocio a minha integridade. Porque se você quer se sentar ao lado do rei, se você quer poder conversar com o rei numa mesa, então você precisa ser íntegro, porque o rei não recebe qualquer um. E nós precisamos ter esse tipo de atitude na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na sociedade em geral, porque nós somos isso. Nós somos íntegros, nós precisamos ser íntegros. Rejeita o caminho do mal. Provérbios diz:
Desviai-vos do homem mau e não vos associeis ao perverso. Salmo 119, 29 diz: aparta de mim o caminho da falsidade, concede-me, Senhor, a tua lei. Nós não negociamos princípios. Quer alcançar o favor do Senhor? Seja íntegro. Tenha um coração íntegro. Quer alcançar o favor do Senhor? Quer poder conversar com o Pai? Quer poder ser amigo dele? Quer poder ter acesso ao Pai, ao Rei, ao anfitrião? Aquele que é plenamente santo, busque ser santo, busque santidade, busque integridade, busque humildade. Talvez a gente falando aqui, você possa estar no seu coração assim: nossa, isso aqui eu preciso melhorar. Melhore, talvez seja essa a oportunidade que Deus está nos dando. E acredite, falou comigo também. Eu também olhei para tudo isso aqui e falei: ixi, preciso melhorar. Mas a nossa vida cristã é isso, é de passo em passo, é de fé em fé. É de fé em fé. Mantém a fé inabalável. Salmo 31, 15 diz: na tua mão estão os meus dias. Quando nós entendemos que os nossos dias estão nas mãos do Senhor, nós não devemos temer nada. Não podemos temer nada, porque está no controle da mão dele. Ele não perdeu o controle da minha vida, nem da sua vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz assim, preste atenção, isso é uma ordem, é uma promessa. Ele diz: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, seja fiel ainda que lhe custe a sua vida. E há uma promessa para mim, e essa promessa ela não passou. Se nós formos fiéis diante do Senhor, e nós perdemos a nossa vida por conta disso, perdemos os nossos bens por conta disso, perdemos tudo porque nós somos fiéis ao Senhor, nós temos garantido a nossa salvação. Nós temos uma coroa de glória, uma coroa de vida eterna. Não uma coroa de ouro que é corruptível, que o fogo derrete, mas uma coroa incorruptível que o Senhor vai nos dar. É garantido, é promessa. Mantemos a nossa fé inabalável. Se o Senhor fez, o Senhor vai garantir. Porque Ele está no controle. Último princípio de integridade: sejamos exemplos para as próximas gerações. Um homem íntegro, ele deixa um legado. E legado é muito mais do que herança. Legado é você poder saber que os teus filhos, as tuas filhas olham para você e falam: que exemplo. É você olhar e falar assim: gostaria eu de ser 10% do que o meu pai é, do homem que meu pai é. Isso é honra. É isso que nós precisamos. E se você quer ser um exemplo para as próximas gerações, você precisa ser íntegro diante de Deus. Você precisa ser humilde, ter um coração humilde. Isso não é negociável. Provérbios 20, capítulo 20, versículo 7 diz: o justo anda na sua integridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Provérbios 19, capítulo 19, versículo 1 diz: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios tolos. Melhor você ser pobre de dinheiro, mas ser honesto, ser íntegro, do que você ser perverso de lábios tolos. Quem tem lábio tolo, quem é perverso, não é bem visto, não deixa legado bom, é esquecido, é humilhado, e a Bíblia nos ensina isso. Jó alcançou o favor do Senhor, porque se você olhar para todos esses princípios, você vai encontrar eles no exemplo de Jó. No pior dos momentos de Jó, no pior dos momentos de Jó, ele reconheceu a soberania de Deus. Jó disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó reconhecia a soberania de Deus, e nós precisamos reconhecer também a soberania do Senhor, que Ele é soberano, e que nem tudo são flores, e que nem tudo é dinheiro, e que nem tudo é vitória no sentido que nós conhecemos, mas que o Senhor permite situações para o nosso crescimento.
Situações dolorosas hoje que amanhã vão servir de escape para algo muito pior, porque aprendemos, porque crescemos, porque desenvolvemos. O Senhor, Ele nos ama a tal ponto de que às vezes Ele precisa nos deixar cair. É como um pai que muitas vezes precisa deixar o menino dar um tropicão, porque ele precisa entender que vai cair e vai doer. Que vai cair e vai doer. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Nós falamos muito que Deus é soberano, mas quando as coisas dificultam, a gente fica louco, desesperado e fica nervoso. E quando eu falo isso, eu falo de mim, porque eu sou assim. Quando as coisas estão dando errado, eu entro numa crise de ansiedade terrível. E eu falo, Senhor, eu preciso descansar. E na sexta-feira que o pastor mandou, eu estava assim, Senhor, o Senhor fala que é para a gente tomar o seu fardo, porque ele é leve. Como é que faz isso mesmo? E eu estava lá nervoso e pouco tempo depois, eu estava numa situação que eu fui para o meu quarto orar e eu reclamei muito com o Senhor e falei, abri o meu coração e falei um monte para Jesus. E aí daqui a pouco eu falei, Senhor, fala comigo. E a notícia que veio foi muito ruim. Não veio uma notícia boa não, eu falei, é isso que o Senhor tem, não é possível. E daqui a pouco o Senhor vai trabalhando, você vai se acalmando, você vai respirando e você vai se lembrando dos princípios. Ele é soberano. Ele é soberano. E tudo que Ele faz é bom. A gente precisa entender isso. É mais fácil às vezes falar do que viver, mas precisamos entender isso e precisamos colocar na nossa cabeça que tudo que Deus faz é bom. Mesmo que doa, é bom. Olha o Jó, ele perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu os 10 filhos, ele enterrou 10 filhos no mesmo dia, ele perdeu os bens, ele perdeu os servos, ele perdeu tudo, ele perdeu a saúde, ficou numa situação deprimente, e ele falou, bendito seja o nome do Senhor. Jó também, ele aceitou os limites humanos. E quando eu falo que devemos aceitar os limites humanos, é porque nós não temos condição de entender a mente de Deus. É simples, nós não temos a menor condição de entender a mente, porque nós vemos aqui, e o Senhor Jesus Cristo, o Senhor vê lá o infinito. Nós somos limitadíssimos. E é por isso que nós precisamos confiar, por isso que nós precisamos reconhecer a soberania dEle. Precisamos aceitar os limites. Jó, ele fala assim, nós aceitamos o bem que é dado por Deus, e não o mal? Como é que é isso? Mas ele estava entendendo que ele precisava confiar no Senhor. Não fazia o menor sentido tudo o que estava acontecendo, não tem lógica. Tente se colocar um pouquinho na vida de Jó, não tem lógica. Ele tinha tudo, ele era íntegro e justo e temente a Deus, e desviava do mal, ele sacrificava, porque por acaso pode ser que talvez, entretanto, contudo, os meus filhos possam ter, talvez, pecado contra o Senhor, ele ia lá e sacrificava de antemão para o Senhor. Olha, e do nada, aquele vento, aquela tempestade. Mas ele era íntegro, ele era justo, ele era humilde, e Jó, ele pôde, por ter um coração assim, ter essa prática de vida, de quando a mulher dele fala assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre, ele fala, como falas tu, uma louca? É louca te falar um negócio desse? Olha, por muito menos nós surtamos, igual ela. Ele a repreende, e por ser íntegro, por ser justo, ele teve uma das experiências mais incríveis diante de Deus. Ele teve a oportunidade de viver algo que é indescritível. Ele viu Deus em um redemoinho. É incrível, para pensar. É incrível, é tão incrível que ele olha e fala assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas os meus olhos te viram, por isso eu me desprezo. E me arrependo, porque eu sou pó e cinza.
Que experiência incrível! E você sabe por quê? Ele teve a oportunidade de ter uma experiência tão incrível com Deus, simplesmente porque ele tinha acesso ao Senhor. Ele tinha um coração que lhe dava acesso. Entenda, ninguém gosta de gente arrogante, ninguém gosta de gente mau caráter, ninguém quer estar perto desse tipo de gente, não. E tu acha que Deus vai querer se relacionar com você, sendo um homem quebrado, pecador, que não se importa com os outros, que não serve aos outros, que não teme a Ele, que não reconhece a soberania dEle? Tu acha mesmo que Deus vai se relacionar contigo? Tu acha que tu vai orar e Deus vai, oh meu Deus, Ele está, aquele circunciso pecador está falando, deixa eu ouvir o que Ele está... Não é assim. Se não é assim comigo e com você, que somos pecadores, tu acha que Deus, sendo plenamente santo, vai olhar para você e ficar o bichinho? Não! Tem gente que quando ora, Deus prontamente responde, porque Ele tem intimidade. Muitos aqui são pais, e como pais e mães aqui, quando um bom filho pede alguma coisa para você, que você não pode fazer por algum motivo, não te dói o coração? Dói ou não dói? Dói. Meu filho, um filho estudioso, um bom filho, obediente, respeitador, que me honra não só com os lábios, mas com atitudes. Ele está me pedindo isso e eu não posso dar. Que dor! Que dor! Com Deus não é diferente, não. Talvez as nossas orações não estejam sendo ouvidas pelo Pai, porque nós não somos íntegros, não somos justos, não tememos ao Senhor e não nos desviamos do mal. Para pensar nas tuas atitudes hoje. Reflita nas tuas atitudes. Será que não é eu? Será que não é comigo? E veja, Deus restaurou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos teus amigos. Oração, falar, conversar, dialogar com Deus. Enquanto ele falava com Deus, Deus restaurou a sorte dele. Mas Jó não estava falando sobre ele, Jó estava falando por aqueles que o ofenderam, que o insultaram, que lhe deram maus conselhos. Quando Jó orava por eles, Deus restaurou a sorte de Jó, e Jó alcança o favor do Senhor. Quando ele falava com Deus, quando ele orava ao Senhor. E Deus deu tudo em dobro para ele, e lhe acrescentou outros 10 filhos. Outros 10, porque filho não se perde. Pai de 20 filhos. Era Jó. E nessa imagem, eu quero falar também de 2 exemplos de humildade, só para a gente já finalizar, já estou terminando. Nós temos ali aquela mulher ajoelhada, e aquela mulher, ela simboliza a mulher cananeia. Fazendo um resumo rápido aqui para você. A mulher cananeia, ela era gentílica, e uma das poucas vezes que Jesus saiu dos limites geográficos de Israel, ele estava ali perto de Tiro e Sidom, e essa mulher, ela chega desesperada, clamando ao Senhor, e ela fala assim: Jesus, eu preciso que o Senhor me socorra, porque a minha filha está tremendamente endemoniada. E Jesus tem uma atitude com ela que, a princípio, parece ser muito ríspida. Ele fala assim: não é bom que se tire os pães dos filhos e se dê aos cães, ou os cachorrinhos. E isso aqui faz muito sentido, porque os judeus ali, eles olhavam para quem vivia naquela região e os tratavam como cães. Só que eram cães, tipo cães sardentos, aquele cão de rua, aquele bicho feio, fedido, cheio de bicho, que está morrendo, inanição, a coisa mais podre que tinha. Só que Jesus fala assim: não se dê aos cachorrinhos. E quando Jesus fala isso, parece ofensivo, mas ele estava fazendo um teste. Mas porque ele fala como se fosse um cachorrinho assim, tipo, sabe o cachorrinho que você tem em casa? Aquele é limpinho. E Jesus fala com carinho. Só que aquela mulher, ela se viu diante de uma situação.
ela se viu diante da seguinte questão. Olha onde que ela se meteu. Ela poderia ter duas atitudes. A primeira atitude que ela poderia ter é de se ofender com Jesus. Eu vim aqui pedindo para ele, porque eu ouvi falar dele, que ele era bom, que ele era um manso, que ele era humilde, que ele era uma pessoa que tratava bem todo mundo, que fazia milagres. Eu vim aqui com a minha filha terrivelmente endemoniada, pedindo por socorro, e ele fala para mim que não é bom tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cães? Me ofendendo. Essa era uma postura que ela poderia ter tido, concorda? Poderia. Só que ela olha e ela tem um foco. E ela fala assim: Senhor, até os cães comem das migalhas que caem da tua mesa. Ela não precisava de um pão, ela precisava de uma migalha. Só uma migalha do Senhor. E ela tem uma atitude de extrema humildade. Ela poderia se ofender, ou ela poderia falar assim: não tem problema, não me ofende, mas me socorre. Me socorre, Senhor. Me socorre. Me ajuda. E o Senhor olha para aquela mulher e ele olha e fala assim: que fé é essa? E Jesus fala assim: vai, conforme a tua palavra. E a Bíblia diz que imediatamente aquela criança ficou liberta. Preste atenção no que eu vou falar para você. Tenhamos cuidado com a nossa forma de pensar e de se sentir em relação às dificuldades da vida, porque pode ser que a tua bênção, ela está e Jesus resolveu só fazer um pequeno teste com você. Às vezes o Senhor só quer fazer um pequeno teste com você. Como é que está o teu coração? Ah, mas Ele sabe, mas Ele quer te testar. E muitas vezes você está ali para receber a tua bênção e vem aquele vento, aquela tempestade, e você, ao invés de agradecer ao Senhor, você olha e fala: olha, me ofendendo, eu estou precisando disso e o Senhor está me dando. Às vezes é só um testezinho que Ele está fazendo com você. Tenhamos um coração humilde, tenhamos um coração íntegro diante de Deus. E finalizando aqui, tem um outro homem, e este homem, ele é o maior exemplo de humildade. Poderíamos ter falado só dele aqui sobre humildade hoje, mas eu quero finalizar com um versículo. Coloca para mim aí, por favor, meu querido. Coloca aí Filipenses capítulo 2, versículos 5 até o 11. Eu vou ler para você. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se Ele se humilhou para nos dar a salvação, então nós não podemos fazer nada de diferente do que Ele fez, porque Ele nos deu o exemplo. Sejamos humildes, tenhamos um coração humilde. Caso algum de nós tenha visto aqui que precisa melhorar, busque do Senhor essa melhora. Busque: Senhor, eu preciso melhorar nisso, me socorre, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha alma, eu preciso ir para o céu. Eu quero te dizer que na vida de Jó, depois que ele alcançou o favor do Senhor, ele voltou a ser muito mais rico do que ele era. Muito mais rico do que ele era. Muito mais. Mas eu quero te deixar aqui uma palavra. Caso não seja a vontade de Deus que você seja rico, caso não seja a vontade de Deus que você seja abençoado com bens materiais, não se preocupe, porque Jesus disse: feliz será você
Feliz será você. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. E a nossa vida tem que ser pautada e pensada exatamente nisso, de que o que é mais importante para mim é ir morar no céu. Essa vida aqui, ela é passageira, mas a eternidade nós precisamos estar com o Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Que Deus os abençoe. Já finalizou? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está neste lugar. Muito obrigado, Pai amado, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui hoje, Pai, e que o Senhor possa, Pai amado, derramar sobre a vida de cada um de nós, Senhor Jesus, bênçãos incontáveis, Senhor Jesus. Tu conheces o nosso coração, Tu sondas o nosso coração e nos conheces, Senhor Jesus, e eu te peço, Pai, que o Senhor realize, Pai amado, os sonhos, os desejos de cada um que estão aqui. Cada um tem uma necessidade, Pai amado, eu oro por elas. É o que eu te peço hoje, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém, igreja? Amém? O microfone está alto. Obrigado, viu? Vá, quando eu te chamar para pregar, não fique mais angustiado, tá? Não peques demais. Foi uma bênção, irmãos? O reino de Deus